Eu vejo pessoas que escarnecem no Senhor Jesus, vivendo à toa, caminhos sem Deus, sem paz e sem luz. Quem dera meu mundo reconhecesse no real valor e todos prostrados gritassem só Jesus é o Senhor. Mas no livro sagrado está escrito e é preciso não amar. E debaixo dos céus somente o nome de Jesus pode salvar. A Ele eu quero louvar. Toda a igreja louvando. Com a minha voz eu quero proclamar e venha publicar de meu Senhor. Ele é o que?
ferido sabe acolher. Tu és o caído nas sombras do mal, Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei sua história. Se há algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. A escuridão da angústia tomou tua estrada. Você faz de tudo do que não tem nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Mas pode pedir, pode chorar. Ele entende teu canto e atende. Pode acreditar, pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se tornar possível pra te abençoar. Só Jesus pra te Eu não conheço você, nem sei se há algum problema te assola. Fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou estrada, você faz de tudo e o fim não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende seu canto, pode acreditar, pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se tornar possível pra te abençoar. Eu sei que é essa noite, mas pode pedir. Ele está, viu? Pode chorar, consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar, mas pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Mas o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Muito feliz de estar aqui esta noite, nesse culto festivo, né? Que quando eu recebi o convite, meu coração exultou de alegria. Não é? Quando a gente é convidado para uma festa, né, irmãos? A gente é um sinal de que aquela pessoa tem amor pela gente, tem consideração para com a gente. E eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para um momento tão importante na história dessa igreja, 54 anos dessa obra plantada aqui nessa cidade. Pois quando uma obra é um trabalho, uma igreja plantada em uma determinada comunidade, isso impacta muito essa comunidade e impacta por gerações e gerações. A gente tem aqui pessoas de várias gerações durante esses 54 anos, né? E o Evangelho, ele transforma vidas e vem transformando vidas ao longo desses 54 anos, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Eu saúdo a todos os oficiais dessa igreja, em nome do pastor Adilson. Né? Eu sou muito honrado em fazer parte desse culto. E lembrar toda vez que eu venho aqui, eu me lembro do dia que eu fui batizado aqui num tanque batismal que tem aqui. Eu fui batizado aqui nessa igreja. Eu fui membro dessa igreja. Hoje eu sou da presbítero lá na Congregacional Diamantina, em Campina Grande, qual eu trago um abraço do pastor José Orlando. E vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Essa igreja ficar de pé, nós vamos ler só 4 versículos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo do 14 ao 17. Romanos, capítulo 1, versículo 14 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, te damos graças, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, na Tua presença, Senhor. Te pedimos, ó Deus, a unção do Teu Espírito, ó Pai. Que o Teu Espírito, Senhor Santo, possa me usar nesta noite, pois eu não tenho poder nenhum. As minhas palavras, o máximo que podem chegar é aos ouvidos das pessoas aqui. Mas Teu Santo Espírito é capaz de levar essa palavra ao coração das pessoas. E o Teu Evangelho tem poder para transformar. Que haja salvação aqui nesta noite, Senhor. Que haja arrependimento. Que haja fortalecimento da fé aqui nesta noite, Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Nos usa para louvor da Tua glória. Em nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, Paulo escreve esta carta por volta do ano 57 depois de Cristo. Provavelmente ele estava na cidade de Corinto quando ele escreveu esta carta, na sua terceira viagem missionária. E ele escreve essa carta aos Romanos, que trata basicamente da justificação pela fé, e é um tratado de teologia, a carta aos Romanos. Roma, naquela época, irmãos, era símbolo do orgulho e do poder imperial. As pessoas desejavam ir para Roma, pelo menos uma vez na vida, visitar Roma, fazer turismo lá na cidade de Roma, porque era uma cidade de ostentação, de riquezas, a capital do império mais poderoso da época. E Paulo desejava, como diz nos primeiros versículos, ele não estava lá, ele manda uma carta aos romanos, mas ele diz que ele desejava visitar aquela cidade, não como um turista, mas para pregar o Evangelho. Dizem os historiadores que Paulo era um homem baixinho, careca,
meio feio, com as pernas tortas, não tinha uma boa dicção. E o que é que Paulo queria fazer naquela cidade tão poderosa para anunciar esse evangelho? Porque Paulo acreditava que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como diz o texto que nós lemos, Paulo se achava devedor, porque ele foi alcançado pelo evangelho, pelo próprio Cristo Jesus, que o comissionou para pregar o evangelho. E ele sentia no dever e na obrigação de proclamar esse evangelho, que é o poder de Deus. E Paulo traz essa gloriosa doutrina da justificação pela fé, desse texto que nós lemos. Essa doutrina, irmãos, ela é a essência do evangelho. Nós podemos destacar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, nos versículos 14 ao versículo 16, Paulo vai falar da necessidade de pregar o evangelho. Paulo menciona 3 disposições que o Espírito Santo colocou no seu coração. Ele diz no versículo 14, eu sou devedor, eu estou pronto, e eu não me envergonho do evangelho. O contexto em que isso aqui foi escrito, irmãos, era onde o evangelho estava surgindo, a palavra de Deus estava sendo disseminada, e Paulo chega a dizer aos coríntios que a mensagem da cruz, que era o que ele pregava a Cristo e este crucificado, era escândalo para os judeus e vergonha e loucura para os gregos. Eles não acreditavam em um Deus que morreu numa cruz. Era um escândalo. Não podia um homem que morreu numa cruz, ensanguentada, não era possível na cabeça dos judeus incrédulos que aquele homem fosse o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irmão. Os gregos, em sua filosofia requintadas, eles se reuniam ali naquele aerópago para ouvir aqueles filósofos gregos falarem, discursarem aquelas palavras bonitas. E aquilo era loucura para aqueles gregos tão sábios. E um homem pregado numa cruz era o Salvador do universo. E quantas pessoas passaram por aqui e foram alcançadas por essa palavra. Quantas vidas não foram salvas do poder do pecado, porque eles não se envergonharam do evangelho. Os fundadores dessa igreja, os irmãos que vêm trazendo esse trabalho até hoje, os irmãos que estão perpetuando esse trabalho, é porque não se envergonham do evangelho. E Paulo diz essas 3 verdades: a obrigação, sou devedor, a dedicação ao evangelho, eu estou pronto para o que deve é. E a inspiração do evangelho, eu não me envergonho. Paulo, ele é devedor como servo do Senhor Jesus. Ele está pronto como apóstolo, porque muitos questionavam seu apostolado. E ele não se envergonha como alguém que foi separado para pregar o evangelho de Deus. E Paulo vai falar aqui também no poder do evangelho. O evangelho, ele é o poder de Deus. Nunca, irmãos, jamais devemos subestimar o poder do evangelho. Essa palavra poder, escrito no original, no grego, dunamis ou dunamis,
significa uma explosão, algo grandioso, algo explosivo. E não se pode conter o poder da explosão de uma dinamite numa caixinha de papelão. Não se pode conter os raios do sol numa caixinha de papelão. O Evangelho ele é explosivo. Ele é impactante. Ele é o poder de Deus. Pois quando Deus quer alcançar um pecador arrependido, quando Deus quer alcançar um pecador, Ele gera fé no coração daquele pecador. E essa graça do Senhor, ela é irresistível. Quando Deus chama um pecador, Ele transforma, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E ninguém é capaz de resistir a esse poder. Não há salvação nem esperança fora do Evangelho, irmãos. Se você perguntar para um católico romano, o que é que vai acontecer quando você morrer? Eu vou para o purgatório, vou passar um tempo por lá. Vão rezar por mim, vão acender velas, vão fazer missas de 7º dia, de 30º dia, de um ano. E um dia eu vou passar por tudo isso e vou para o paraíso. Isso não é esperança. Isso não traz esperança. Se você perguntar para um espírita kardecista, o que é que vai acontecer quando você morrer? Eu vou morrer e vou reencarnando, e vou voltando aqui, nascendo, morrendo, e vou me aperfeiçoando. Isso não traz esperança para ninguém. Se você perguntar para um muçulmano, o que é que você vai fazer para ser salvo? Eu tenho que ler todo o Alcorão e cumprir todo o Alcorão. Isso não traz esperança para ninguém. Mas nós, os que cremos no Evangelho de Cristo Jesus, nós, os que somos salvos por Cristo, um dia o meu coração vai dar a última batida. Pode ser até hoje. Ele bate o meu mais do que os outros. O meu bate quase 100 vezes por minuto. Toma até um remédio para bater menos. Mas um coração humano normal, ele bate mais ou menos 72 vezes por minuto. Quantas vezes durante a vida. Mas um dia meu coração vai bater pela última vez. O sangue vai parar de chegar no meu cérebro. O meu cérebro vai apagar, vai começar a morrer. E por falta de oxigênio, os impulsos, os estímulos para eu respirar vão parar. Eu vou parar de respirar. E dentro de 5 ou 10 minutos, vai vir um médico, vai abrir meu olho, vai palpar meu pescoço, vai dizer que não tem mais pulso. Ele vai abrir meu olho, vai ver que minha pupila dilatou, vai colocar uma lanterninha, vai ver se não tem mais nenhum reflexo. E ele vai constatar e vai assinar naquela declaração de óbito: você está morto. Não vai dizer a mim que eu não vou, mas vai dizer aos meus familiares. Mas eu tenho certeza que quando ele declarar que eu estou morto, eu estarei abrindo os olhos e contemplando a face do Senhor Jesus. Não por meus méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz. Irmãos, é Deus amando o pecador, perdido, como eu, como você. É o justo perdoando o culpado. É a porta dos céus escancaradas para o perdido. Seja aqui em Serra Redonda, seja em Campina Grande, seja qualquer lugar, até os confins da terra, onde é pregado o Evangelho. É a vida sendo oferecida aos mortos em seus delitos e pecados.
Pois a palavra de Deus, Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos mais na frente, no capítulo 3, ele diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não sou eu que estou dizendo. Todos se desviarem juntamente se tornarem inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Mais na frente ele vai dizer: os seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por mim mesmo, jamais eu iria buscar a Deus, se Deus, por sua infinita graça, não tivesse me alcançado, não tivesse vivificado. A palavra de Deus diz que Ele nos vivificou. Ele gerou a fé no meu coração e me deu vida, e vida com abundância. É a vida sendo oferecida aos mortos em seus delitos e pecados. Ele livra o homem da condenação e lhe dá a salvação, irmãos. O maior problema, o problema final, o maior problema do ser humano é o pecado. O pecado é pior do que os sofrimentos, porque você pode sofrer e não pecar, mas você não pode pecar sem sofrer. O pecado ele é pior do que a morte, porque a morte ela pode tirar a sua vida aqui na terra, mas não pode lhe jogar no inferno, se Deus o tiver perdoado. O pecado ele é pior do que o diabo, porque o diabo ele era um anjo de luz, foi criado por Deus, mas ele só é diabo porque ele pecou. E o inferno é pior do que o pecado, porque lá não tem a presença do nosso Deus. E todas essas coisas juntas, o pecado é pior do que tudo isso. Mas Ele nos deu salvação. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Ele arranca o homem das cadeias da condenação e concede libertação, irmão. Isso é grandioso, irmão. Ele tira o poder da morte e oferta vida eterna. A morte já não tem mais a última palavra. Quando o médico constatar a minha morte lá, eu não estou preocupado mais com a morte, porque Cristo já me deu a vida eterna. Eu não quero mais voltar para essa terra. Eu não quero que meu corpo seja congelado, como alguns lá nos Estados Unidos, por uma técnica chamada criogenia, congelam seus corpos, para que daqui a tantos anos a ciência descubra a imortalidade e ele possa ressuscitar. Eu não quero, eu quero estar com o meu Senhor. Pois eu sei que um dia, mesmo na sepultura, aonde quer que eu esteja, quando Jesus voltar, eu serei ressuscitado com um corpo glorioso, que não sofre mais a influência das doenças, nem a influência do pecado. E eu irei morar com Ele eternamente. Eu e todo aquele que crê. Um dia todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus. E teremos que dar conta das nossas vidas. Aquilo que nós fizemos aqui, um dia nós iremos prestar contas ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós vemos aí as pessoas cometerem todo tipo de atos maus e atrocidades. Nós vemos pessoas ímpias prosperarem com riquezas, com bonanças, vivendo em hotéis e ilhas paradisíacas.
e muitas vezes fruto de roubo, de corrupção, de venda de drogas, e muitas vezes nós nos indignamos, e muitas vezes a nossa fé é até um pouco abalada por isso. Mas aí, como salmista, ele cai em si e vê o fim dessas pessoas, pois um dia irão comparecer ao tribunal de Deus para prestar contas e receberão a condenação pelos pecados que praticaram. Mas Deus imputa a nós a justiça de Cristo, do seu Filho imaculado, sem pecado, que se fez pecado por nós e morreu naquela cruz para o perdão dos nossos pecados. Ele veio aqui como nosso fiador, como nosso representante, como nosso substituto. E Deus vai olhar para nós e vai ver a justiça de Cristo imputada a nós. Na cruz, Deus lançou sobre Jesus a nossa iniquidade. O nosso pecado foi lançado sobre ele. Ele foi ferido por nossas transgressões, por nossos pecados e ferido por nossas transgressões. Tornou-se pecado e foi feito maldição por nós. Porque a palavra de Deus diz que maldito aquele que é colocado sobre o madeiro. E Jesus se fez maldição por nós, por amor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pois nele nós temos paz com Deus. Na cruz, Cristo bebeu o cálice amargo da ira de Deus, que era para mim e para você. Fala-se tanto em salvação, mas salvação de quê? Da ira de Deus contra o pecador que não se arrepende. Lá ele bradou, está consumado. Está escrito em João capítulo 19, versículo 30. E lá ele cumpre o que Deus prometeu, lá em Gênesis 3,15. Gênesis capítulo 1 fala da criação, de todas as coisas. Capítulo 2 ele vai falar sobre a criação do homem e da mulher. A partir do capítulo 3 começa o problema. O homem e a mulher têm o livre-arbítrio para decidir entre pecar, entre desobedecer ou obedecer ao Senhor. E eles decidem desobedecer. Ali entra o pecado, juntamente com o pecado, a morte. E todas as coisas foram afetadas por esse pecado. Mas na cruz Jesus cumpre o que foi escrito lá em Gênesis 3,15. Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E ela o feriria no calcanhar. Jesus esmaga a cabeça de Satanás, triunfa contra os principados e potestades. E o escrito de dívida que era contra nós foi pregado naquela cruz. Todos os meus pecados, todos os seus pecados, todos os pecados daquele que crê, ele rasgou, ele anulou, ele cravou na cruz do Calvário. Essa é a essência do Evangelho, irmãos. A justificação ela é mais do que um perdão. Cristo não apenas ele cancelou a nossa dívida, mas ele pagou por completo, mediante o seu sacrifício, que nos substituiu. Mas ele não só pagou a nossa dívida, ele também depositou em nossa conta a sua infinita justiça. Uma vez Jesus dizendo: se vocês não tiverem, se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, vocês não têm parte comigo, vocês não serão salvos. Mas que justiça é essa? Será que a nossa própria justiça, nós iríamos ser melhores do que os escribas e do que os fariseus, que viviam
pregando para que a lei fosse cumprida, que tentavam cumprir rigorosamente os mandamentos, e não só os mandamentos, mas 613 leis cerimoniais que eles deviam cumprir. Mas a lei foi apenas uma forma de mostrar que nós somos incapazes de alcançar a salvação pelas obras. Mas Cristo Deus deposita em nossa conta a justiça de Cristo, para que quando nós pecarmos, nós chegarmos até a Ele, arrependidos, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós estamos totalmente quites com a lei e com a justiça divina. Perdão é a imputação da nossa dívida a Cristo Jesus. A justificação é a imputação da justiça de Cristo a nós. Nós deixamos de ser réus e filhos da ira e tornamos-nos filhos amados, membros da família de Deus, seus herdeiros, sua herança e seu deleite. Oh, aleluia, Senhor! Quando nós pecamos, irmão, nós não perdemos a filiação. Nós não dormimos salvos e acordamos perdidos. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. E por último, a justiça de Deus ela é recebida pela fé. A justiça de Deus é recebida pela fé e não operada pelas obras. Não é o que nós fazemos, mas é a fé que nós temos na obra redentora de Cristo. O justo vive pela fé. Aqui Paulo repete, ele pode ver que no texto que nós lemos, essa frase está entre aspas, porque Paulo repete aqui o que disse o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, quando Deus falava com ele. O povo estava em extremo sofrimento, oprimido pelos caldeus. Abacuque ora ao Senhor, pedindo que Deus exercesse juízo sobre os caldeus. Mas Deus fala para Abacuque, o sofrimento vai aumentar mais ainda. E Deus diz a Abacuque, isso aqui não foi Abacuque que disse a Deus, foi Deus que disse a Abacuque, o justo viverá pela fé. A nossa justiça não é a nossa própria, mas a justiça de Cristo imputada a nós e por nós recebida mediante a fé em Cristo. Recebemos essa justiça quando nós cremos no Senhor Jesus. É mediante a fé e não pelas obras. A fé não é a base da nossa justificação, mas o seu instrumento de apropriação. O homem, ele não é salvo por causa da fé, mas mediante a fé em Cristo. E a fé, irmãos, ela não é uma formulação humana. Ela não pode ser produzida artificialmente no laboratório, em aulas de seminários ou em aulas para você ter fé. Nem pregações inflamadas, nem palavras elaboradas, nada disso pode gerar fé em nosso coração. Pois ela vem de Deus. Ela é gerada à medida que se ouve a palavra de Deus. Mas é Deus que gera essa fé no nosso coração. Mas ao ouvi-la, se o Senhor não fizer essa fé penetrar, essa palavra penetrar em nosso coração, essa palavra muitas vezes entra pelo ouvido e sai pelo outro. E não haverá fé, se Deus não a gerar em nosso coração. Por isso, irmão, nós dependemos 100% de Deus. É pela fé, irmãos, que as pessoas são redimidas e passam a fazer parte da igreja de Deus. Foi pela fé que vocês um dia foram alcançados por esse evangelho
que estão aqui fazendo parte dessa igreja, o povo de Deus. É pela fé que os cristãos pregam a esperança, que a palavra gere convicção no coração das pessoas. Nós temos fé que o Espírito Santo vai fazer isso. E transforme corações. Sem fé não há igreja. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé ela é essencial para aquele que segue e que ama a Jesus. E há uma estreita ligação bíblica entre a fé e o descanso. Nós precisamos ter fé para descansar no Senhor. Pois por mais que venha a luta, por mais que venha o problema, nós temos a esperança, nós temos a fé de que o Senhor está conosco. Pois Ele nos prometeu, e uma grande promessa do Senhor Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Um dos maiores ataques do maligno é sobre a nossa fé, irmãos. Para enfraquecer a nossa fé, por isso que nós devemos ter muito cuidado. Uma das áreas mais atacadas pelo inimigo é nos afastar de Deus, tirar a nossa comunhão com Deus, para que a nossa fé diminua, que a gente se afaste das coisas de Deus e que a nossa fé enfraqueça. Então essa fé é a área mais atacada na sua vida e na vida da sua família. Por isso, irmãos, essa área deve ser extremamente vigiada e fortalecida. Então, irmãos, diante dessa exposição da palavra do Senhor, qual é a nossa reação? Qual é a nossa postura diante desse Evangelho que nos redimiu?